Olá, alunos. Então, nós vamos dar continuidade com a nossa disciplina e agora nós vamos começar a falar sobre a videoaula 3, que trata sobre os contratos. Bem, iniciando, vamos primeiramente fazer uma conceituação sobre o que seriam os contratos, né? A doutrina mais abalizada, mais conceituada, define o contrato como sendo um negócio jurídico bilateral ou plurilateral que visa a criação, modificação ou extinção de direitos e deveres de conteúdo patrimonial. Então, na verdade, os contratos, eles são um tipo de negócio jurídico. Quando se diz que eles são bilaterais, quer dizer que eles são feitos pelo acordo de vontade entre as pessoas. E esses contratos, eles têm por finalidade criar, né, laços entre as pessoas versando sobre temas de conteúdo patrimonial. Isso aí seria a definição mais geral sobre o que seria um contrato. Para que se haja um contrato válido nos termos da lei, é necessário que se obedeçam os requisitos de validades que estão presentes no próprio Código Civil. Então, o Código Civil, ele disciplina como os seguintes requisitos de validade dos contratos. Primeiro, o requisito de validade do contrato é o agente capaz, ou seja, para que possa ser celebrado um contrato, a pessoa ela tem que ter capacidade civil plena. Lembra que nós falamos lá na parte da Lei Civil Geral, quando nós falamos da incapacidade relativa e absoluta. Então, o incapaz relativamente ou mesmo absolutamente incapaz, eles devem ser representados ou assistidos para que eles possam celebrar um contrato, porque a ausência de capacidade, ela pode macular o contrato de um vício jurídico. Então, a capacidade civil é um primeiro requisito necessário para o contrato. Outra situação também, outro requisito importante, é o objeto. O objeto a ser contratado, ele tem que ser lícito, possível e economicamente apreciado. Então, por exemplo, não se pode fazer um contrato sobre objeto ilícito. Imagina você fazer um contrato para venda ilegal de animais. Então, o objeto é ilícito e contraria a legislação. Não pode. Um objeto que não seja economicamente apreciável. Imagina você, então, celebrar um contrato para vender a lua, por exemplo. A lua não tem um valor economicamente apreciável. Então, são objetos que fogem a essa esfera, portanto, não podem ser passíveis de serem contratados. Outro também requisito de validade é a forma prescrita ou não vedada ou não defesa em lei. Alguns contratos exigem que tenha uma forma pré-determinada. Por exemplo, a compra e venda de imóveis de um certo valor tem que ser feito por meio de escritura pública para ter validade. Ou então, o contrato ele tem que ter a forma que não é proibida em lei. E o último requisito de validade é o acordo de vontades. Para mim, esse requisito é um dos mais importantes. Lembra que no conceito nós falamos que o contrato ele é um negócio jurídico bilateral. Então, quando a gente usa a expressão bilateral, quer dizer que para ele devem concorrer acordo de vontade entre as partes, né? As partes elas têm que aderir, então, àquele contrato. Então, resumindo, nós temos os seguintes requisitos para a validade do contrato. Agente capaz, objeto lícito, possível e economicamente apreciado, forma prescrita ou não vedada em lei e, por último, o acordo de vontades. Então, aí nós temos, então, a validade do contrato. Sobre outro ponto, nós podemos analisar os princípios mais importantes que regem as relações contratuais. Vamos citar apenas alguns para a gente ter uma breve noção sobre isso. Então, o primeiro grande princípio seria o princípio da autonomia privada, ou princípio da autonomia da vontade. Só pelo nome dá para a gente ter uma ideia do que significa esse princípio. Então, consiste no poder que as partes têm de livremente disciplinar e dispor, mediante acordo de vontade, sobre a disciplina dos seus interesses. Então, o princípio da autonomia de vontade é o que rege as relações negociais presentes no contrato. O contrato ele faz lei entre as partes. No momento em que ele é celebrado, ele fica valendo entre as partes para disciplinar os seus interesses. Então, um grande princípio, o princípio da autonomia privada, a autonomia da vontade. O outro princípio também é o princípio da boa-fé. A boa-fé, na verdade, é um instituto que rege todo o direito civil. Boa-fé significa ter confiança, agir com lisura. Então, para que o contrato também ele seja válido, tem que ser norteado pela boa-fé. Então, é uma regra de conduta entre os indivíduos, né? A boa-fé jurídica. E o outro princípio seria o princípio da função social do contrato. Então, o Código Civil, ele disciplina, ele liga a função social relacionada à liberdade de contratar, que é o limite fundamental.
Esses são, então, os principais princípios que regem os contratos. Tem também um outro fato interessante que merece a nossa atenção, que é a chamada teoria da imprevisão, ou chamada cláusula rebus sic stantibus. O que significa, então, essa cláusula? Bem, essa cláusula ela está implícita nos contratos de trato sucessivo, aqueles contratos que se prolongam no tempo. O que acontece? Em algumas situações, no decorrer daquele contrato, ele se torna excessivamente oneroso para uma das partes. Então, toda vez que o contrato, por alguma razão superveniente, de força maior, né, algo imprevisível, extraordinário, fizer com que aquele contrato ele se torne difícil de ser cumprido, excessivamente oneroso para uma das partes, é permitida a revisão judicial desse contrato. E isso é a chamada teoria da imprevisão. Então, subordina a obrigação do vínculo contratual à continuação do estado de fato vigente à época da sua conclusão. Então, é uma cláusula que vai buscar o equilíbrio e a igualdade das partes perante o contrato. Então, ela admite essa revisão judicial toda vez que, em face de uma situação superveniente, extraordinária e imprevisível, uma prestação se tornar excessivamente onerosa para uma das partes. Nesse caso, por exemplo, se você, então, compra um carro e o seu carro é levado pela enxurrada, nesse caso aí você pode discutir judicialmente, alegando a teoria da imprevisão, por exemplo, por conta dessa situação aí imprevisível. Nós temos também aqui, vamos mencionar, alguns contratos em espécie, tem vários tipos de contrato em espécie que o Código Civil regulamenta, né, essas normas relativas a esse contrato, mas nós vamos aqui falar de alguns contratos principais mais comuns que nós utilizamos. O primeiro contrato mais comum é o contrato de compra e venda, né? Na verdade, o contrato de compra e venda, ele basicamente, ele obriga, né, é aquele contrato em que as partes contratantes, nós temos de um lado as partes contratantes e um deles se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro se compromete a pagar o preço em dinheiro. Isso seria basicamente a definição de contrato de compra e venda. Então, nós temos aí alguns elementos essenciais. O primeiro elemento é o acordo de vontades. Para que se haja uma compra e venda válida, tem que ter o acordo de vontade, a autonomia das partes em contratar. Tem que ter aquela coisa que é o objeto sobre o qual versa o contrato e o preço, que é a parte em que vai ser pago pelo adimplemento daquele contrato. Bem, no contrato de compra e venda existe a obrigação de dar, né? A obrigação de dar a coisa. Quanto à questão da transferência, já é uma outra situação, a transferência do bem em si. Se for bem móvel, a transferência ela vai se dar pela tradição, que a tradição é o meio pela qual você transfere a propriedade da coisa móvel com a sua entrega ao adquirente. Isso aí é tradição. Então, em regra, a tradição ela seria real. Então, por exemplo, se você compra, por exemplo, um carro, por exemplo, que é um bem móvel, você faz a tradição, você entrega o carro para a pessoa, para o adquirente. Isso é tradição. Mas também ela pode ser presumida, pode ser fixa, pode ser ficta. Você não tem um carro no momento, você pode simbolicamente entregar as chaves do carro. Ali também é uma tradição simbólica, ficta, que representa também aquele objeto. Então, seria a questão da tradição. Bem, a doação, né? A doação é outro contrato também bastante importante. E doação é aquele contrato em que uma pessoa, por vontade, por liberalidade, ela vai transferir do seu patrimônio bens ou vantagens para outra que aceita. Então, eu tenho patrimônio, eu quero doar, eu vou transferir uma parcela do meu patrimônio, bens ou vantagens, para a pessoa, que é o donatário, que é quem recebe, que vai aceitar aqueles bens ou vantagens. Nós temos, então, algumas modalidades, alguns tipos de doação bastante comum. O primeiro tipo é a chamada doação pura e simples. Essa doação, ela traduz a liberdade do doador. Então, esse tipo de doação não é condicionada a nenhum requisito, a nenhuma condição de validade. Por exemplo, eu, doadora, eu quero doar uma coleção de joias para alguém. No caso aí, eu disse simplesmente que vou doar. Então, é uma doação pura e simples. Eu não impus nenhum encargo, nenhuma condição. Existe também a doação remuneratória, que é aquela que é feita em retribuição a serviços ou favores que não são cobrados. Então, imagina, por exemplo, que você vai doar, imagina se eu dissesse, eu vou doar a minha coleção de joias para aquela pessoa que salvou a minha vida, ou então que me deu apoio emocional quando eu estava em dificuldade. Isso é uma doação remuneratória, ou seja, em relação a um favor que alguém
me fez. Nesse caso, o doador, o donatário, que é quem recebe, ele não pode exigir, ele não pode cobrar do doador. O doador é que tem um dever moral, digamos assim, de fazer aquela doação. Então, é chamada doação remuneratória. Tem a doação modal ou com encargo, como o próprio nome diz, é aquela que se impõe uma obrigação ao donatário. Então, é aquela, quando eu falo assim, olha, eu vou te dar uma casa para que você construa uma escola. Eu vou te dar um prédio para que você construa uma escola. Então, ali é uma doação com encargo. Eu estou impondo uma obrigação àquele que vai receber, que é o donatário. E existe também a doação condicional, que é aquela em que, cuja eficácia ela vai depender de um acontecimento futuro incerto. Eu digo, eu vou te dar então uma casa, caso no futuro você se case com fulano de tal. Então, eu condiciono uma doação a um acontecimento futuro incerto, que seria casar, por exemplo. Então, ela só vai ter eficácia se aquele acontecimento ocorrer de fato. Por isso que ela é chamada de condicional. O doador, ele faz a doação, mas ela só se perfaz, ela só tem eficácia no momento em que adimplida aquela condição que foi colocada naquele contrato. Então, seriam esses os principais tipos de doação. Nós temos também o comodato. O comodato é uma modalidade de empréstimo de coisa não fungível, ou seja, quando você empresta algo infungível e ele se perfaz com a tradição do objeto. O mandato é um tipo também de contrato bastante comum, né, que opera-se o mandato quando alguém recebe de outra pessoa poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. Então, o instrumento do mandato é a procuração. Quando você dá uma procuração para alguém, aquilo ali é um contrato de mandato. Então, o instrumento do mandato é a procuração. O mandato, ele pode ser ad negócio ou ad judice. Então, ad negócio é aquele para fins comerciais. Então, você, de repente, dá uma procuração ad negócio para alguém vender um bem em seu nome, é ad negócio. E ad judice é aquele mandato, aquela famosa procuração dos advogados para fins jurídicos, né? E também pode ser com poderes gerais ou poderes especiais, depende, então, da procuração. E, por último, a gente tem a fiança. A fiança, ela é um contrato muito comum, principalmente nos empréstimos bancários, na qual, na fiança, uma pessoa se obriga por outra para com o credor a satisfazer a obrigação, caso o devedor não cumpra. Então, a fiança é um contrato acessório, né? É um contrato acessório, ou seja, na fiança, o fiador ele se compromete o seguinte: caso o devedor não cumpra, eu vou cumprir, então, aquela obrigação pactuada no contrato. Por isso que se diz que o contrato ele é acessório. Então, aí nós temos, então, os principais tipos de contrato. Seria isso, então, que nós temos a falar sobre os contratos. Um bom estudo para vocês, então.